Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam bem, né? Sejam bem-vindos à nossa quarta sessão do ciclo 4 do programa Ecofis Diabetes Mellitus. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Mais uma vez em uma sessão do nosso programa. Esse programa que tem como objetivo, né, capacitar os profissionais que fazem acompanhamento às pessoas com diabetes mellitus, tanto aqui no nosso estado de Sergipe, como também em outros estados do Brasil. Como vocês já sabem, né, eu sou Franciele Santana, sou enfermeira, sou mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem. Aqui no programa Eco Diabetes, eu faço parte da equipe de monitoramento e avaliação dos resultados e também atuo como facilitadora das sessões. Estou aqui hoje com meu amigo e parceiro Plínio. Boa tarde, Plínio, tudo bem? Boa tarde, tudo na paz. Vamos para mais uma sessão, né? Hoje é nossa quarta sessão. Eu também faço parte aqui do ECO na parte de TI, da tecnologia de informação. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida e qualquer problema que tiver para entrar na sessão ou lá com o ECO, é só sinalizar que a gente dá um jeito. Uma ótima sessão aí a todos. Isso mesmo, estamos aqui, né, dando continuidade ao nosso programa. Qualquer dúvida aí, estamos disponíveis aí para ajudá-los. Gostaria também de convidar vocês, né? Estou vendo que algumas pessoas já se apresentaram aqui no chat, mas quem puder ainda a se apresentar, né? Dizendo o nome, profissão, cidade e o local onde trabalham ou até mesmo estudam. Se possível, né, ligar as câmeras para a gente se conhecer mais um pouquinho, facilitar a nossa interação aqui, né? E para relembrar, a nossa sessão ela é composta por dois momentos. Temos sempre uma apresentação didática feita pela nossa especialista convidada, a doutora Nathalie, que já está aqui. Boa tarde, Nathalie, bem-vinda. Boa tarde, Franciele. Boa tarde a todos. E em seguida, né, temos a discussão de um caso clínico real que foi enviado por uma profissional de saúde da atenção primária. Aviso que esse momento ele está sendo gravado, né, esse momento da apresentação didática, e que será disponibilizado posteriormente no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Essas sessões que oferecemos, né, são sessões abertas, tanto para vocês profissionais de saúde, como também para residentes, graduandos e pós-graduandos de qualquer área da saúde, certo? Porque esse espaço ele é colaborativo. Então, participem, né? Convidem outras pessoas para participar também. Aproveitem que esse curso ele é gratuito, que adota um modelo, de telementoria, internacional, né? E compartilhem também suas vivências, tragam suas dúvidas e aproveitem a oportunidade de interagir com o especialista, né? A nossa especialista convidado. Por ser uma sessão colaborativa, vocês também podem participar, né? Podem, devem participar, né? Basta aqui sinalizar o momento que daremos aí o espaço necessário para vocês falarem, ou até mesmo comentarem aí no nosso chat que estaremos acompanhando. E ao finalizar a sessão, como vocês também já sabem, iremos disponibilizar o link, né? Que é esse link que vocês irão, responder um formulário de satisfação da nossa sessão e iremos contabilizar para a emissão do certificado. Hoje vamos discutir um pouquinho, né, sobre diabetes mellitus na gestante. Mais uma vez, temos a presença da doutora Nathalie Santana, que tem residência e doutorado em endocrinologia. Ela é professora do Departamento de Medicina daqui da Universidade Federal de Sergipe, supervisora do programa de residência médica em endocrinologia do Hospital Universitário, aqui também da UFES, e também vice-presidente regional Sergipe da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. É, Pronto, Plínio já projetou sua apresentação, Nathalie, então fique à vontade e agradecemos mais uma vez pela sua participação e desejo a todos uma boa sessão. Bom, boa tarde novamente, pessoal. Agradecer a apresentação aí de Franciele e a Plínio, que vai me ajudar com os slides. Esse nosso tema hoje é um tema, como todos, né, muito importante, mas é um tema ainda mais relevante, porque como diabetes gestacional é algo muito frequente,
vocês na atenção básica vão lidar com isso e não vai ter como encaminhar todos para especialista, mas a maior parte dos casos vão poder ser manejados na atenção primária. Mas a atenção primária vai ter um papel muito importante em fazer esses diagnósticos, né? Porque é uma condição que tem indicação de ser rastreada em todas as gestantes hoje em dia. Pode passar, por favor, Clínio. Então, conforme os outros encontros que a gente participou, eu quero recomendar novamente para vocês a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. É uma diretriz muito profissional, né? Uma diretriz feita para uso em todas as instâncias de cuidado, também na primária, e tem um capítulo específico para o diabetes na gestante, que esses slides, essa apresentação vai ser baseada nessa diretriz. Pode passar. Como eu já falei, a hiperglicemia na gestação seria um termo mais geral, né, mais abrangente. Existe a indicação de rastrear essa condição para todas as gestantes, tá? Não importa se a gestante era obesa, peso normal, se tem história familiar, não importa, tá? A gente tem indicação de rastrear a hiperglicemia na gestação para todas as gestantes. Por que isso? Porque a hiperglicemia na gestação é assintomática. Se você tratar, você reduz as complicações. E muitas vezes essa mulher que está indo no pré-natal é a única oportunidade que ela está tendo ultimamente de ter acesso à saúde. Então, isso justifica esse rastreamento, tá? Então, o rastreamento é universal, todas as gestantes, não importa se tem risco ou não. Essa é uma informação super importante. E como que a gente vai, então, fazer isso, né? O que que a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, agora super recente, 2024, coloca? Na primeira consulta pré-natal, gente, vocês têm que solicitar uma glicemia em jejum para todas as gestantes. Vejam, eu estou falando isso e quem não tem diabetes, óbvio, né? Se a pessoa já tem diabetes é outra história. Mas se a mulher não tem diabetes, não tem, não sabe, enfim, se ela não traz para você uma história de diabetes, você tem por obrigação que solicitar uma glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal. Por quê? Porque ela pode ter um diabetes prévio que não sabe ainda e vai descobrir agora. Ou ela pode ter um diabetes gestacional, que a gente chama de precoce, porque começa no primeiro trimestre, tá? Como que eu vou triar? Lá na frente, se essa triagem inicial do primeiro trimestre der negativa, mesmo assim a gente não desiste. Quando chega lá na frente, entre 24 a 28 semanas, a gente pede o TTGO, que é o teste de tolerância à glicose oral, que é feito com 75 gramas de glicose. A gente solicita esse exame para todas as gestantes que não tenham fechado o diagnóstico no primeiro trimestre, tá? Só lembrando que a hemoglobina glicada não é critério diagnóstico. Você pode até solicitar, mas não é critério diagnóstico para diabetes gestacional. Pode passar. Essa tabela é da diretriz, tá? É importante que vocês tenham. O Franciele vai mandar o material para vocês. Isso está disponível facilmente pelo aplicativo, pelo site, tá? Os critérios que a gente usa para diabetes gestacional, que está aí como DMG, é glicemia de jejum no primeiro trimestre. E lá entre 24 a 28 semanas, pode ser glicemia de jejum ou pode ser o TTGO, tá? O que é normal, gente? Preste atenção que esse normal é diferente das pessoas que não estão gestantes, né? Para uma pessoa que não está gestante, a glicemia normal é até 99. Para uma mulher gestante, a glicemia normal é até 91, tá? Maior ou igual a 92 já é diabetes gestacional. Aí vocês podem dizer, nossa, que exagero. Não é exagero, gente. Os estudos mostram que a partir de 92, você já começa a ter repercussão para o feto. Então, se a gestante aparece com glicemia de 92 cravado, é diagnóstico. Porque aqui no diabetes gestacional, diferente do não gestante, não preciso de confirmação. Um valor, eu já fecho o diagnóstico. Por quê? Porque eu não posso perder tempo, tá? Então, diabetes gestacional, a glicemia maior ou igual a 92 e até 125 é diabetes gestacional no primeiro trimestre. E se ela, se disser, certo, e se a glicemia de jejum der maior ou igual a 126, significa que essa mulher já tinha diabetes antes de engravidar e não sabia. Então, apesar dela estar descobrindo agora, eu chamo isso de diabetes prévio, tá? Então, se você pega uma mulher no primeiro trimestre que diz a você, eu não tenho diabetes, você pede glicemia de jejum e vem 150, isso não é diabetes gestacional, isso é um diabetes prévio, tá? A glicemia ao acaso é a mesma coisa fora da gestação, maior ou igual a 200, com sintomas de poliúria, polidipsia, diagnóstico de diabetes, dentro ou fora da gestação. E o TTGO, gente, ele tem que ser de 24 a 28 semanas para ter os pontos de corte que a gente vai falar. Por quê? Porque os estudos que definiram esses pontos de corte foram entre 24 a 28 semanas, que é um período que a gente tem uma resistência insulínica muito alta. Pode passar. E aí, a hemoglobina glicada não é critério, tá? Mas eu posso usar um valor de glicada entre 5,7 e 6,4 como um risco aumentado de DMG, tá? Eu não posso dizer que é um diabetes gestacional.
Não é critério. Agora, se a glicada vier maior ou igual a 6,5, é o mesmo critério de diabetes fora da gestação. Então, isso significa que essa mulher já tinha diabetes e não sabia, tá? Então, em qualquer situação que no primeiro trimestre eu não feche diagnóstico, lá na 24ª, 28ª semana, eu tenho que pedir um TTGO. Se a mulher já tinha diabetes prévio, qual vai ser a ação? Começar a tratar. Pode passar. E, só reforçando, esse teste de tolerância oral à glicose é com 75 gramas de glicose e deve ser realizado entre 24 a 28 semanas, tá? Não vamos pedir para quem já fechou diagnóstico no primeiro trimestre e um valor alterado já fecha diagnóstico. Quais são os pontos de corte? Jejum continua sendo 92, 1 hora 180 e 2 horas 153. Basta um valor alterado, pode ser na trave, não importa. Deu 180 é diagnóstico, tá? Deu 153 é diagnóstico. Basta um valor alterado e pode ser, inclusive, na trave, tá? Não vamos repetir em forma alguma. Já vamos fechar diagnóstico. Pode passar. Então, o diabetes pré-gestacional, aquele que a mulher já tinha antes, ele pode ser descoberto em qualquer momento da gestação, tá? E se o exame dela já seria diabetes fora da gestação, dentro da gestação, vai ser também critério diagnóstico. Então, uma glicemia, como eu falei, de 150 e uma glicada de 7 é diabetes para qualquer pessoa, gestante ou não, tá? E você lembrar que você vai estar dando um diagnóstico tardio, já era para ter feito esse diagnóstico antes, mas a pessoa provavelmente não, a mulher não teve acesso à saúde antes disso. Pode passar. E aí, só que eu sei que vocês já estão pensando aí, nossa, é difícil ter TGO muitas vezes conseguir, a realidade é mais complicada. E todo mundo entende isso, o Ministério da Saúde, a SBD, né, a FEBRASGO, que é de ginecologia e obstetrícia. Então, nas discussões, foi feito um cenário, dois cenários, que é o que a gente pode encontrar. Então, o cenário com viabilidade financeira, em que você tem todos os exames que você precisar, e o sem viabilidade. Com viabilidade financeira, gente, é o que a gente já discutiu. Primeiro trimestre, primeira consulta pré-natal, glicemia de jejum. Não fecha diagnóstico, entre 24 e 28 semanas, TTGO 75 gramas, tá? Pode passar. Com aqueles pontos de corte que eu já falei. E se eu tiver numa situação que eu não tenho todos os recursos, que eu sei que a gente enfrenta isso no SUS, lá para. Ah, eu não tenho TTGO para pedir, né? Aí, quando der 24 a 28 semanas, você pede uma nova glicemia de jejum, tá? Porque a gente entende que glicemia de jejum é um exame muito mais disponível, mais fácil de se fazer, mais barato. Veja que eu tô falando de glicemia de jejum no sangue, tá, gente? Não é capilar, tá? É do sangue. Com essa estratégia, gente, a gente perde 15% do diagnóstico de diabetes gestacional. Mas é melhor do que não pedir, né? Então, não tem o TTGO entre 24 e 28 semanas, repito, a glicemia de jejum com os mesmos pontos de corte, tá? Pode passar. E aí, como é que a gente vai planejar numa mulher que já tem diabetes, né? A gente tem que ter muito cuidado. Qualquer atendimento com a mulher em idade fértil, a gente precisa mencionar sobre contracepção. Se ela quer engravidar, se não quer. Se ela tem diabetes, nada impede que ela engravide, mas ela precisaria ter uma glicada menor do que 6% para engravidar. Então é muito baixa, gente. Por quê? Porque quando eu estou falando de um diabetes prévio, de um diabetes antes de engravidar, eu estou falando de risco de malformação. Eu não estou falando de bebê grande, hipoglicemia, macrocemia. Não estou falando disso, estou falando de malformação, especialmente cardíaca, tá? Então, se a mulher tem diabetes, ela tem que ter um controle muito bom para engravidar. Claro, se houver planejamento, tá? E se a glicada estiver acima de 9, gente, a nossa recomendação é que a gente oriente a mulher a evitar a gravidez. Porque os riscos de malformação são muito relevantes. Claro que vai ser sempre a decisão da mulher. Mas nós precisamos alertá-la, dizer, olha, com essa hemoglobina glicada acima de 9, não é recomendado que você engravide. É necessário um método contraceptivo, controlar para depois engravidar, com menos risco para ela e para o bebê. Pode passar. E aí, como que seria, na mulher que já tem diabetes, a monitorização da glicada? Porque em quem já tem diabetes, a glicada é importante, tá? Em quem não tem, não é critério diagnóstico, mas em quem já tem, é uma meta do tratamento, tá? Então, a gente vai solicitar a hemoglobina glicada mensalmente, muito mais rápido do que o que a gente solicita fora da gestação. E a nossa meta é que ela fique menor do que 6%. Quando ela ficar menor do que 6%, a gente pode espaçar mais essa solicitação, tá? Mas lembrando que o nosso ajuste de tratamento não vai depender da glicada, vai depender da ponta de dedo. Pode passar.
Bom, falando em ponta de dedo, quais são os horários que essa mulher tem que medir? Esse é um dos gargalos do tratamento do diabetes gestacional, gente. Teve diabetes gestacional, tem que medir glicemia capilar. E eu sei muito bem que na rotina a gente não consegue, muitas vezes, que a UBS forneça o glicosímetro e as fitas de maneira adequada. Eu acho que esse é um dos principais gargalos do tratamento, se não o maior. Bom, mas qual é o ideal? O ideal é que essa mulher, a partir do momento que ela tem diagnóstico de diabetes gestacional, que ela meça a glicemia capilar dela todos os dias até o parto. Vejam, isso é o ideal. Eu sei que não é o real muitas vezes, mas é importante que vocês saibam qual é a recomendação. Todos os dias. É um controle muito mais rígido do que fora da gestação. Quais são os horários do tratamento não farmacológico? Ou seja, quem está controlando diabetes só com dieta e exercício vai medir em jejum, 1 hora depois do café, 1 hora depois do almoço e 1 hora depois do jantar, tá? Por que 1 hora? Porque a absorção da gestante é mais rápida, então ela tem que medir 1 hora depois da refeição. Se a mulher já estiver usando insulina, ela tem que medir 6 vezes por dia, em jejum, 1 hora após café, antes do almoço, 1 hora após o almoço, antes do jantado, 1 hora após jantar. É chato, dói, mas não tem como, tá? Esse é o indicado, porque o tratamento vai depender disso e não da glicada. É um tratamento muito mais intensivo. Pode passar. E aí, mais uma vez, a diretriz traz pra gente. Tem o ideal e tem o real. Se eu tiver tudo disponível, eu vou medir desse jeito que eu falei para vocês, todos os dias até o bebê nascer. Se você não tem essa disponibilidade de fitas, o que infelizmente é a maior parte da realidade, a gente pede para a gestante medir só o jejum e 1 hora após refeições, ou seja, 4 vezes ao dia, 3 dias na semana. Tá longe de ser o ideal, mas às vezes é necessário, por falta de insumos. Pode passar. Quais são as metas, gente? E aí vem outra coisa que é totalmente diferente de fora da gestação, tá? A meta é jejum menor que 95. 1 hora após refeição, menor que 140. 2 horas após refeição, menor que 120. O que que isso significa? Que o mesmo controle glicêmico, que se a pessoa não fosse gestante, eu ia achar maravilhoso, se for uma gestante, eu posso achar um terror e ter que começar a insulina, ou às vezes até mandar internar, tá? Por quê? Porque são pontos de corte, são metas muito rígidas, certo? Que a gente tem que seguir. Por quê? Para proteger o feto. E percebam que o jejum, em gestante, a gente considera a glicemia até 65, 63 para considerar hipoglicemia. O limiar é um pouco mais baixo, fora da gestação é 70. Na gestação, até 63, 65 é aceitável. Pode passar. E lembrando, tratamento não farmacológico está indicado para todas as gestantes com diabetes. O que é tratamento não farmacológico? Orientação nutricional e atividade física, né? Exceto se houver uma indicação obstétrica de repouso, certo? Escolamento de placenta, essas coisas extremas, que a mulher não possa fazer exercício. Mas, não tendo nada disso, indicação é exercício e alimentação saudável. Também não pode fazer jejum prolongado, gestante não pode ter essas medidas extremas, tá? Em relação à alimentação. Precisa se alimentar de uma maneira saudável e não ficar sem comer. Pode passar. Bom, e quando que a gente começa o tratamento farmacológico? Tratamento farmacológico, gente, entendam como insulina, tá? Que é o que tá aí na figura. Por que insulina? É maldade com a gestante? Não é maldade com a gestante. É porque é o tratamento mais seguro, o tratamento mais eficaz que a gente tem. Então, a gente usa insulina com toda a tranquilidade do mundo, ela não ultrapassa a barreira placentária. É uma medicação que eu consigo aumentar, diminuir dose com mais segurança, tá? Então, em quem que eu vou indicar insulina? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 1 não tem nem o que falar, né? Diabetes tipo 1 sempre vai usar insulina, tá? Estando gestante ou não. O diabetes tipo 2, que não usava insulina antes da gestação, pode precisar usar durante a gestação. Muito provavelmente vai precisar. Por quê? Porque as drogas orais que ela usava antes da gestação, ela não vai poder usar agora, tá? Então, DM1 e DM2 sempre vai usar insulina, tá? E podem precisar do especialista, especialmente o DM1. E o diabetes gestacional? A boa notícia, gente, é a maioria das mulheres com diabetes gestacional não vai precisar de insulina, vai controlar com dieta e atividade física, tudo bonitinho, a gestação inteira. Quando é que eu vou precisar de insulina no diabetes gestacional? E aí existe um pouco de divergência entre as sociedades, mas o que é que se colocou de consenso nessa diretriz? Se eu tiver 2 ou mais glicemias acima da meta, numa paciente, em 1 ou 2 semanas, eu estou autorizada a entrar com insulina.
Isso é super rígido, gente. A gente jamais faria isso fora da gestação. Então, vejam que diabetes gestacional, o ideal é ela voltar na consulta, seja com o médico da equipe, com o enfermeiro da equipe. Alguém da equipe tem que ver essa mulher a cada 1 ou 2 semanas. Vejam que não é fácil, né? O serviço tem que se estruturar para isso. Essa mulher tem que ser vista a cada 1 ou 2 semanas, com a tabelinha anotada, e você tem que ver, bastou 2 valores fora da meta, você está autorizado a entrar com insulina, tá? Outro parâmetro que a gente pode usar é a circunferência abdominal fetal, acima do percentil 75, mas isso só é visto lá para o terceiro trimestre no ultrassom, tá? Ou seja, se o ultrassom indicar que o feto tá barrigudinho, tá com o abdômen aumentado, isso pode significar que ele tá ganhando muito peso. E isso pode estar relacionado a um diabetes descompensado da mãe e precisar usar insulina para compensar isso e evitar, né, uma macrosomia, uma distócia no parto. Pode passar. Então, insulina é a primeira escolha, não há dúvida. E quais insulinas eu vou usar? Gente, contexto da UBS atenção primária, NPH irregular, são insulinas super seguras para gestação, tá? Então, a insulina basal, que é NPH, vai manter a glicemia estável e a insulina regular vai cobrir o carboidrato da refeição e corrigir hiperglicemia se precisar. Pode passar. Como é que eu começo a insulina? É sempre uma dúvida, sempre uma angústia. Não existe receita de bolo, como tudo da insulina, tá? Qual é uma sugestão? Você pode começar com 0,5 unidades por quilo, tá? E fazer o esquema de múltiplas doses. Vou mostrar alguns casos para exemplificar, tá? Agora, você não pode prescrever essa insulina e mandar a pessoa, né, vai com Deus na vida. Não, ela tem que voltar com 1 ou 2 semanas para você, para a equipe, tá? Para ajuste de dose e precisa orientá-la sobre hipoglicemia e como corrigir. Pode passar. Além de orientar a aplicação, né? Bom, se você vai fazer 0,5 unidades por quilo por dia, a dose total diária, você vai distribuir entre basal, que seria esse amarelinho aí embaixo que vocês estão vendo, e o verde é o bolos, que é a insulina rápida da refeição. A diretriz da SBD não recomenda nenhum esquema específico, tá? A prescrição vai ser individualizada conforme as glicemias. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Pode passar. Então, quais são os horários que eu oriento a paciente a aplicar insulina? A regular, gente, ela é uma insulina rápida, mas ela não é tão rápida assim. Tem que aplicar 30 minutos antes da refeição, tá? E a NPH da noite, antes de dormir. Se for as insulinas ultra rápidas, Lispro, Asparte, é 15 minutos antes da refeição. E a Glargina é uma vez ao dia, tá? Pode passar. Como é que eu ajusto a insulina? Eu vou me basear na glicemia em jejum, nas pré-prandiais, e a minha insulina bolos eu vou me basear nas glicemias pós-refeição. Pode passar. Exemplo, vamos supor que uma paciente tem uma hiperglicemia, ela trouxe lá a tabelinha para você, tá tudo na meta, só que tem vários valores fora da meta no pós-café da manhã. Ou seja, ela acorda bem, ela come e sobe para valor fora da meta 1 hora após café. Qual é a sua conduta? Você pode orientar a parte nutricional, que ela vá no nutricionista e adeque isso, mas você pode entrar com a insulina para cobrir o carboidrato desse café da manhã. Qual é a insulina que vai cobrir? A insulina regular, tá? Então, eu posso dar uma dose de insulina regular antes do café da manhã, tá? E ela continua medindo e a gente vai ajustando. Pode passar. Outro exemplo, se a mulher acorda com a glicemia de jejum fora da meta, podemos iniciar a NPH antes de dormir, que é uma insulina basal que vai agir na madrugada e controlar a glicemia em jejum no dia seguinte. Pode passar. Bom, e a metformina, que gera sempre uma dúvida, né, gente? Metformina não é primeira escolha, tá? A metformina pode ser usada? Pode. A metformina não causa malformação, a gente tem segurança disso hoje em dia, mas a metformina ultrapassa a placenta. Então, a gente não é primeira escolha. A gente só vai usar se a insulina for realmente inviável, tá? Aí a gente usa. A mulher não quer, não pode, não vai usar, a gente viu que não vai dar certo, a gente pode lançar mão da metformina, mas é uma exceção, não pode ser a regra, tá? E eu posso ajudar também a associar a metformina se a mulher já tiver com doses muito altas de insulina ou ganhando muito peso, tá? Mas se o feto tiver com um peso reduzido, pode precisar suspender, tá? A metformina ela pode gerar uma restrição de crescimento do feto. Pode passar.
que é o que eu acabei de falar. Não pode usar metformina se o feto tiver com restrição de crescimento muito pequenininho, tá? Ou gestante com doença renal. Pode passar. E uma coisa super importante, gente, para fechar, é que se fala pouco ainda, é a recomendação do AS. O ácido acetil salicílico e o cálcio, eu esqueci de acrescentar o cálcio aí, mas o AS e o cálcio, gente, são indicados para evitar eclâmpsia. E as mulheres com diabetes têm um risco aumentado. Então, o AS, a indicação é, se a mulher tiver diabetes tipo 1 ou tipo 2 antes da gestação, ela está indicada a receber AS entre 75 e 100 miligramas, 100, né, que é o mais comum. Começando ali depois das 12 semanas, tá? Começando esse AS entre 12 e 16 semanas e mantendo até o parto. Isso não é pelo diabetes, é pelo risco de pré-eclâmpsia. Então, mulher que já tinha diabetes prévio, a gente precisa prescrever AS pensando na pré-eclâmpsia. E também carbonato de cálcio, tá? Então, o cálcio hoje já é recomendação formal do Ministério da Saúde. Depois eu posso mandar o link para a Franciele compartilhar com vocês, porque aí amplia, além do diabetes, tá? As gestantes para prevenir pré-eclâmpsia, da gente dar 2 comprimidos de cálcio por dia para essa gestante, não os dois de uma vez, por exemplo, manhã e à noite, manhã e à tarde, exceto se a mulher tiver uma boa ingestão de cálcio, que é incomum no nosso meio, mas a gente fornecer 2 comprimidos de carbonato de cálcio por dia para gestantes, tá? É uma recomendação recente que extrapola o diabetes, né? Mas é também para evitar a eclâmpsia, que é uma situação bem grave, tá? Pode passar. Só relembrando do pós-parto, né? Se a mulher estiver usando insulina, gente, a não ser que ela já tinha diabetes, né? Se ela já tinha diabetes, tipo 1, ela vai continuar com insulina numa dose menor. Se ela tinha tipo 2, ela vai voltar com as drogas orais, só respeitando a amamentação. Mas se foi diabetes gestacional, gente, saiu a placenta, saiu a insulina, tá? Só que essa mulher, ela carrega com ela um risco maior dela ter diabetes tipo 2. Então, o ideal é que ela faça um TTGO 6 semanas depois do parto, tá? Ou pelo menos uma glicemia de jejum, porque essa mulher pode ficar com diabetes após, e ela precisa também ser vista anualmente da parte da glicemia, tá? Estimular o aleitamento por N motivos, inclusive para reduzir o risco da gestante, tá? E lembrar do planejamento familiar. O diabetes não impede nenhum método contraceptivo, exceto se já for um diabetes prévio, com neuropatia, com retinopatia, aí não pode usar estrógeno, tá? Diabetes de mais de 20 anos. Fora isso, você pode usar a maioria dos métodos, tá certo? Mas lembrar disso do planejamento familiar. Pode passar. Eu tinha trazido alguns casos, Franciele, mas pelo adiantado da hora, se você quiser já discutir, se tiver um tempo, eu mostro no final, tá? Para não extrapolar muito, tá? Desculpa ter passado um pouquinho. Tudo bem, fica à vontade também. A gente pode fazer essa sequência, né? Apresentar o nosso caso de hoje, e aí, caso no finalzinho você queira, discutir outro caso, fica à vontade também. Obrigada, Nathalie, pela sua apresentação. Eu tenho só uma dúvida, assim, em relação, a essa parte final que você tinha comentado sobre o acompanhamento pós-parto, né? Uhum. Num caso, devemos orientar a gestante ela continuar o monitoramento capilar? Até quando? Existe um tempo aí específico? Se for diabetes gestacional, assim, boa pergunta. A gente para tudo, para insulina, para monitoramento, porque vai melhorar. Só que ela pode continuar com diabetes tipo 2, algo mais leve, entre aspas, que não precisaria necessariamente de insulina, tá? Ou ela pode desenvolver isso anos depois. Mas assim, acabou, teve o bebê, vai parar de medir, vai parar de tomar. Você só vai continuar com tudo se for diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 tem que continuar medindo, você vai reduzir a dose da insulina, mas ela vai continuar com a insulina, vai continuar medindo. O tipo 2, se antes ela não usava insulina, provavelmente ela vai voltar a ficar sem insulina e só com os comprimidos. Aí vai depender de como era a glicada dela antes, tudo. Mas o gestacional em si, separa tudo, tá? Certinho. Outra dúvida, em relação, assim, você falou muito sobre a importância do monitoramento capilar, né? Dela fazer as anotações e tudo mais. Se for uma paciente que não tem condições de fazer esse monitoramento, como é que vai ajustar a dose da insulina? Né? Se ela não faz, se Então, for uma paciente é, rebelde mesmo, como é que faz esse ajuste? mas, gente, pra ser sincera, esses casos assim, às vezes acaba pedindo para internar. Não Porque tem condições, né? não tem condição. Porque, assim, o principal, quando a coisa foge totalmente do controle em termos de hiperglicemia, uma das principais complicações é o óbito fetal. E é um óbito fetal tardio, sabe? Já no terceiro trimestre, o bebezinho todo formado, ele morre. Morre por acidose, sabe? E é um desfecho bem trágico. Então, se for esse cenário, como você está falando, assim,
tenta daqui, tenta dali, não tem jeito. Aí, às vezes, quem tá acompanhando pede pra paciente ficar internada. Às vezes fica lá na nossa hora de luz e fica semanas lá controlando, sabe? Pra ver se as coisas entram no eixo, porque é muito difícil mesmo na prática esses casos. Sim, imagino, né? Obrigada pelas suas contribuições. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode ficar à vontade de usar o nosso chat. Se não, ao decorrer da nossa discussão do caso, né? Vocês vão comentando aí também.